Fala pessoal, hoje eu resolvi falar aqui um pouco mais sobre a WEG. Lembrando que a WEG tá caindo muito, nos últimos dias, depois que reportou seus resultados e não foi um resultado tão ruim. Então queria trazer esse conteúdo para vocês porque eu acredito que seja importante a gente entender um pouco mais do nosso cenário macroeconômico para saber um pouco mais do que está acontecendo com essas empresas. Então a ideia aqui é que eu vou falando alguns dados, a gente vai comentando como se fosse um bate-papo mesmo, porque eu acho que é muito importante a gente entender o porquê que mesmo uma empresa de valor como a WEG, que reporta lucros ao longo do tempo, vai crescendo em relação aos mesmos resultados anteriores e mesmo assim está tendo queda nas suas ações. Bom, recentemente eu percebi o quanto o mercado vem batendo nessas empresas mais industriais, que é voltado ali também para o consumo global, Tanto o consumo na parte industrial, como também na parte das famílias. Tanto que até o ETF XLP, que geralmente replica essas empresas de bens de consumo essencial, lembrando que o XLP ele é um ETF que é listado nos Estados Unidos, mas ele pega as empresas que são não tão cíclicas assim, e eu gosto de comparar esse ativo para saber como que está o termômetro também dessas empresas. Então, por exemplo, lá nele tem o Procter & Gamble, que é a P&G, você tem a Coca-Cola, PepsiCo, Walmart, Costco, ou seja, são empresas um pouquinho diferentes da WEG, mas elas também são empresas industriais. Geralmente também oferta muito bens e serviços voltados também para as famílias. No caso da WEG, ela trabalha muito com a parte do B2B, Ou seja, ela faz máquinas, equipamentos para a indústria. Mas mesmo assim, ela também os mesmos fatores, os mesmos efeitos que prejudicam esses resultados aqui, por exemplo, a Coca-Cola e a PepsiCo também prejudicam um pouco as cotações e também os resultados da WEG. Então, o primeiro tópico que eu queria conversar com vocês é em relação à sensibilidade e o ciclo econômico. Empresas que atuam no setor industrial, tanto de energia também como de infraestrutura, depende muito de três fatores. Depende de PIB, depende de juros e também de inflação. Ou seja, o PIB tem que estar crescendo, a inflação também tem que estar um pouco mais estabilizada e depende também de um juros mais atrativo, Tanto para financiamento das empresas industriais como também para a própria companhia. No caso da WEG, ela não trabalha com uma certa alavancagem, ela tem até uma alavancagem negativa, que ela tem uma relação dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 1, ou seja, é uma empresa até tem mais caixa do que dívida, mas mesmo assim ela ainda tem uma certa endividamento, só que como o caixa dela é robusto, fica superior à dívida bruta, então a dívida líquida dela é negativa. Só que o que acontece? Hoje o nosso país está tendo um ciclo de política monetária muito contracionista. O que seria uma política contracionista? Imagina o seguinte, hoje o Banco Central aumentou a Selic a 15%. Quando ele faz esse movimento, ele está tentando travar um pouco a economia, porque a economia está tendo um impacto inflacionário muito grande, ou seja, as pessoas estão consumindo muito, você está tendo um desemprego muito baixo. Eu sei que essa parte na economia é um pouco mais controversa, mas são práticas que o Banco Central tem que fazer para frear um pouco o consumo, como também a parte da inflação. Então o que está acontecendo? Hoje a gente tem uma Selic a 15% e a inflação está muito acima do teto da meta. Hoje a inflação está algo em torno de 5,32%, que o teto da meta é 4,5%. Então, ou seja, isso está prejudicando muito as metas de políticas monetárias do próprio CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Então isso também tem prejudicado um pouco a parte das empresas industriais, porque juro alto trava crédito, juro alto trava consumo e também expectativas futuras de novos investimentos até para as empresas industriais. Então isso de alguma forma está prejudicando um pouco a atividade econômica dessas companhias. Então é sempre importante a gente analisar o seguinte, a sensibilidade e o ciclo econômico hoje para as empresas que estão nesse setor que a WEG está atuando é um pouquinho mais prejudicial para os resultados dela. Outra análise que a gente pode fazer também em relação à WEG é a parte dos investimentos que pressiona tanto a margem como também o ROIC. A gente sabe que a WEG é uma empresa que trabalha muito com fusões e aquisições, porque ou ela tem ali uma parceria com uma empresa que já está instalada em um determinado país, ou então ela faz a aquisição dessa companhia. E o que é importante a gente analisar a parte aqui da WEG é que hoje a WEG é uma empresa já global. Então assim, ela chega em um país, ela já é consolidada em alguns continentes. Se a gente for pegar um exemplo, ela é muito consolidada ali nos países da Europa. Então, por exemplo, ela tem plantas industriais na Alemanha que são bem robustas. Se a gente for pegar também um exemplo, nos Estados Unidos também ela é muito forte. Ela também está conseguindo ganhar escala também na Ásia. Ela até adquiriu uma empresa na Turquia, porque isso aqui é até uma curiosidade. A Turquia é um país que você consegue se expandir tanto na Europa como também pela Ásia. Então você tem aquele conceito Euroásia, Porque você atuando na Turquia, você consegue pegar esses dois tipos de continente. Então o que está acontecendo hoje na WEG? Como ela está fazendo muitos investimentos, acaba que esses investimentos tá prejudicando um pouco a rentabilidade. Porque isso é como se fosse uma empresa de transmissão de energia. Você tem um CAPEX, que é essa parte que vai na linha
de investimento das empresas, e depois você tem um retorno. E ele é muito mensurado pelo ROIC, que é o retorno sobre o capital empregado do negócio. Ou seja, ele reúne tanto o patrimônio líquido, ou seja, o capital dos sócios, como também a dívida líquida, né, ou a dívida bruta, que também pega o capital dos credores. E eu queria aqui colocar um destaque, até para você que é potencial acionista ou é acionista da WEG. No primeiro trimestre de 2025, a empresa reportou um ROIC de 33,2%. É um ROIC muito alto, até considerando também os setores da indústria. Então, assim, é um ROIC que, se você for considerar também outros setores, não só da indústria, mas também setores bem perenes, por exemplo, de transmissão de energia, é um ROIC muito alto. Só que, por exemplo, no primeiro trimestre de 2024, esse indicador era 38,9%. Então, ou seja, você teve uma queda de 5,7% pontos percentuais. Então, o que você já percebe é o seguinte: esses investimentos que a WEG está fazendo prejudicou um pouco a rentabilidade, só que isso é muito natural das empresas desse setor. Porque não só desse setor, mas assim, é muito natural para as empresas que fazem fusões e aquisições. Porque você faz o investimento, você melhora os processos industriais, os processos também operacionais dessas companhias para depois chegar ao nível que estava antes. Não estou falando que vai chegar a esse nível de 38,9% até 40% de ROIC, porque aí é uma rentabilidade muito alta. E como é uma empresa que ao longo do tempo vai crescendo, a tendência é que esse indicador vai se estabilizando até ficar uma equação mais tranquila. Só que ainda a gente acredita que quando uma empresa é de valor e é de qualidade, geralmente esse indicador tende a fazer uma regressão à média. Então, é claro, esses 33,2 tende a ser mais estável daqui a alguns outros momentos também da economia. Porque, como eu tinha falado, se a gente for pegar o cenário macroeconômico, pelo menos aqui do nosso país, é um cenário muito ruim. É um cenário que a gente tem juro alto. O PIB está crescendo? Sim, mas é aquele PIB que ele pode ser muito inflado também para o consumo. Então não é aquele PIB muito estrutural. E a gente também tem uma inflação muito acima da meta. Então acaba que isso vai inflando um pouco os resultados do PIB e obviamente vai prejudicando um pouco mais o poder de compra da população, como também a rentabilidade das empresas. Outro tema que eu também queria trazer para vocês é em relação aos riscos geopolíticos e a presença da empresa de forma global. Porque, como eu tinha falado, a WEG ela tem uma exposição muito forte nos Estados Unidos, na Europa, e também vem aumentando de forma gradativa a sua participação na Ásia. E se a gente for analisar, no início desse ano, a gente teve a troca, da administração do Biden para o Donald Trump, e ele veio com a proposta de modificar um pouco as alíquotas que existiam antes. Então ele até aumentou os impostos de importação das empresas chinesas dentro dos Estados Unidos, muito por conta que ele quer fortalecer também a produção doméstica dos Estados Unidos também, ganhar fôlego e também conseguir mudar um pouco o tabuleiro geopolítico. E o que isso aqui implica em relação à WEG? Como é uma empresa multinacional e trabalha também com esses outros países, acaba que essas decisões geopolíticas também atrapalham muito os resultados da WEG. Então percebe que a queda das ações da WEG atualmente, por exemplo, se a gente for pegar aqui o gráfico, hoje, no dia que eu tô fazendo esse vídeo, ela tá R$43 por volta ali a cotação. E ela tá caindo mais de 18%. Então percebe que não é só o risco Brasil, mas sim também o risco global, porque é uma empresa que também atua nesses outros países. Então, para você que é acionista também, você tem que compreender isso. Às vezes a empresa está passando por um cenário muito contracionista, um cenário ruim de forma macroeconômica, e também tem esses riscos que isso gera uma certa volatilidade também nas ações, que a gente está falando também de beta, que o beta é um indicador de volatilidade, ele pega a covariância ali em relação às ações também, em relação ao risco da empresa. Então isso aumentou muito depois daquele tarifaço do Trump, que ele aumentou muito os impostos das empresas de importação ali das chinesas, também da União Europeia, então isso também impactou bastante. Outro tópico que eu também queria abordar é em relação às expectativas muito elevadas do mercado, porque a gente sabe que o mercado ele trabalha com expectativas, então ele trabalha com probabilidade, mas também projeções e expectativas futuras. E acaba que a WEG é uma empresa que ao longo do tempo cresceu muito, então se a gente for pegar, historicamente ela tem um CAGR ali que nada mais é do que o crescimento médio, tanto da receita como do lucro. Eu peguei dos últimos 5 e 10 anos, na média foi 20%. Então, por exemplo, se você for pegar a cotação, vamos considerar aqui de 2019 para cá ou 2020. Você considera lá, se você for pegar o resultado histórico, acaba que a WEG devolveu para o acionista em cotação mais de uma empresa, mais de uma WEG, porque ela subiu mais de 100%. Por que isso aconteceu? Porque como a empresa teve resultados positivos e vem crescendo ao longo do tempo, porque imagina só, se você tem um CAGR de 20% no lucro líquido, por exemplo, acaba que em 5 anos você teve um retorno da sua empresa apenas com esse crescimento, porque você
você fez um investimento no ano 1, a empresa vem crescendo e te entregou esse resultado em cotação, em valorização. E foi o que aconteceu com a WEG. Só que, por exemplo, se a gente for pegar os resultados do primeiro trimestre de 2025, a empresa cresceu muito em relação a ela mesma. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui em relação às receitas, ela teve aqui no primeiro trimestre de 2024, 8 bilhões de faturamento, receita líquida. E no primeiro trimestre de 2025, foi de 10,007 bilhões. Então, você teve um crescimento ali em torno de 25,5%. Ou seja, ela cresceu muito em relação a ela mesma. E não foi só na parte da receita, mas também na parte do lucro. Por exemplo, o lucro dela no primeiro trimestre de 24 foi 1,3 bilhões de reais. E no primeiro trimestre de 25 foi de 1,5 bilhões, ou seja, você teve um crescimento de 16,4%. Então percebe que em relação à empresa, em relação a ela mesma está crescendo, para o mercado não é apenas o lucro crescente em relação à mesma empresa, tem que ser em relação à expectativa do mercado. Tanto que, por exemplo, a Nvidia mesmo, que é uma das maiores empresas de semicondutor que a gente tem hoje, ela está crescendo também muito rápido. Você tem muita demanda também para essa nova tecnologia, você tem novas formas de trabalhos também, as pessoas estão utilizando mais IA. E acaba que o mercado projeta um crescimento para a Nvidia às vezes maior do que está no guidance, que é a parte onde a administração divulga as suas projeções de resultado. Então essa é a visão que eu quero também trazer para vocês em relação a isso. Às vezes a queda das ações da WEG não tem a ver com apenas o cenário externo ou a parte operacional, ou às vezes a parte interna do nosso país, quando eu falo aqui na parte de juros, de PIB, de inflação, às vezes tem a ver também sobre a expectativa do mercado, porque nem sempre a empresa consegue repor aquele crescimento que o mercado está tendo de expectativa. Agora, o último tópico que eu queria também trazer para vocês, e bate muito com aquilo sobre expectativa, é em relação à maturidade do ciclo de investimento. Eu gosto de pensar o seguinte: toda empresa de dividendo hoje, um dia ela foi uma empresa de crescimento. Então, a Coca-Cola, um Walmart, por exemplo, a Procter & Gamble também, a P&G, Unilever, que são empresas que geralmente são mais consolidadas e pagam mais dividendo, um dia ela foi uma empresa de crescimento. E é aquilo que um dia vai acontecer com a WEG, né? Isso de alguma forma vai acontecer com a empresa e ela vai, de alguma forma, passar de ser uma empresa de crescimento para ser uma empresa de dividendo. Vale ressaltar que geralmente hoje o payout da WEG trabalha algo em torno de 40% a 50% do resultado. O que seria payout? Seria aquela parcela do lucro líquido que é destinado ao acionista em forma de provento. Então imagina o seguinte, a empresa lucrou R$1 bilhão e ela tem um payout de 50%. Então ela vai distribuir metade desse valor, ou seja, 500 milhões em dividendo ou JCP. Então assim, a empresa já está passando, ela está crescendo, mas ela já está passando também por um processo de maturidade. Então aqui, eu peguei os resultados da WEG em dólar, porque em real ela já é muito grande. Por que eu considerei em dólar? Porque a empresa já tem um pezinho muito grande na Europa. Ela tem mais de 56% das suas receitas já dolarizadas. Então é uma empresa também bem diversificada em relação às receitas. Então assim, hoje ela tem uma receita, pelo menos por volta de 2024 até o ano fiscal agora de 2025, de 7 bilhões e teve um lucro de 1,4 bilhões. E ela já é posta como uma das grandes empresas gigantes desse setor que ela está atuando. Então é natural que um dia o ritmo de crescimento dela tende naturalmente a desacelerar conforme o tamanho da empresa. Porque imagina só, vamos imaginar que você faz um valuation da Coca-Cola ou da Siemens, né, que é aquela empresa também industrial da Alemanha, ou às vezes você faz da Nestlé. Obviamente, se você projetar um crescimento muito grande para essas empresas, daqui a pouco ela está crescendo mais do que vários PIBs de vários países. Em relação, assim, PIBs de países bem consolidados. Então, assim, é bem complexo você jogar na perpetuidade mais do que 1,5%, 2%. Não é o caso agora da WEG, porque geralmente o mercado já estipula um crescimento médio ali de 10%, 12%. Tudo bem, esse é um crescimento até razoável. Só que eu acredito que é o seguinte, imagina a WEG no cenário de 2035, 2045, 2055. A gente está falando ali de quase de 30 anos, né? A tendência é que a empresa vai se estabilizando, vai ganhando mercado, market share, mas ela vai parar. É a mesma coisa que acontece com a Ambev aqui no Brasil. A Ambev é dona de mais de 70% do market share. Era, né, 70%. Acredito que hoje está em torno de 60%, 55%, porque a Heineken entrou muito forte no mercado
brasileiro de cerveja. Mas mesmo assim é um market share muito robusto. Então eu não posso projetar ou ter uma expectativa muito alta em relação à empresa, porque uma hora ou outra a empresa vai chegar na sua maturidade. Então talvez isso também tenha tido expectativas um pouquinho mais negativas em relação aos acionistas e ao mercado, e por isso deve ter batido um pouquinho mais na cotação da empresa. Mas assim, de forma bem estrutural, assim, fazendo uma conclusão em relação à empresa, olhando os números hoje, a gente percebe que é uma empresa que cresce ao longo do tempo, cresce em relação a ela mesma, é uma empresa que tem bons fundamentos, tem uma governança bem interessante também, faz parte do novo mercado, e é uma empresa que, por mais que ela esteja no Brasil, e a gente sabe todos os nossos desafios também econômicos, a gente sabe que é uma empresa que é vencedora, mesmo num cenário muito caótico do nosso país. E eu queria até colocar um detalhe aqui para vocês, porque eu já tinha falado do crescimento da receita, do lucro. Então, por exemplo, no primeiro trimestre de 25 ela teve um faturamento de mais de 10 bilhões. E tem um dado aqui muito curioso, porque isso aqui já são resultados em dólares, principalmente ali da Ásia e Pacífico. No primeiro trimestre de 2024, ela teve um faturamento de 74,7 milhões de dólares, e primeiro trimestre de 2025 esse número chegou a mais de 112 milhões. É menor em relação a outras geografias, porque, por exemplo, se a gente for pegar, a América do Norte, pelo menos no primeiro trimestre de 2025, foi quase 500 milhões de dólares. Mas em percentual, ela cresceu mais de 50%. Então, o que eu tô observando aqui da parte da WEG? Ela já tá buscando formas de aumentar essa parte de produção e de manufatura nesses países mais ali do leste asiático, e também pegando um pouco o crescimento da China, porque a gente tem que analisar o seguinte: a China cresce muito, a China em média cresce 5% ao ano, mas os países que fazem fronteira com a China crescem muito mais. Então, se você for pegar a Indonésia, Vietnã, esses países assim que ficam ao redor da China, crescem a taxas muito superiores. Então, geralmente, talvez a WEG consegue absorver também esse crescimento maior desses países asiáticos. Então, assim, é bem interessante você analisar também esse cenário, para você saber por que a empresa está caindo ou não. Eu, particularmente, não acho que não tem nenhum problema no fundamento da empresa. Essas quedas realmente são só expectativas ou reflexo mesmo do cenário atual, mas não tem nada que mostra que a empresa está passando por algum problema assim de insolvência ou gerencial muito preocupante. Então, finalizando mesmo o vídeo, eu sei que estou sumido um pouco aqui do canal, mas foi por uma causa um pouco mais nobre, porque a gente sabe que quem acompanha mesmo o canal da UVP Capital sabe que a gente teve uma mudança ali nos programas também. Então, se você me assiste aqui nesse canal e também quer ficar mais próximo também de várias notícias interessantes, curiosidades também do mercado financeiro, tem vários programas também na UVP Capital para você acompanhar lá também. Então, por exemplo, tem conteúdo do Malheiros, tem conteúdo meu e do Edson, tem do Godoy, tem do Manuel também, que ele traz mais esse cenário do exterior, na verdade, parte internacional. Então, queria agradecer a todos que estiveram aqui comigo nesse vídeo da WEG, que você possa se inscrever também, compartilhar e dar um like e fazer um comentário também, para a gente trazer mais essas observações de outras empresas. Então, seria isso, até mais. Valeu!